Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos. Olá, minha gente, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez, iniciando nessa tarde de sábado, programa Santa Fé. E hoje, na ausência do Padre Camilo e da Gesane, estamos aqui, eu e o Adalberto, para falarmos sobre santidade e sobre a morte. Nós queremos iniciar nessa primeira parte falando sobre os santos, porque neste mês de novembro, o mês dedicado aos santos e aos mortos, ser santo é aquele que recebe de Deus o poder de intercessão junto a Deus, que viveu na terra fazendo a vontade de Deus, como diz Jesus no Evangelho: sede santos, como o vosso Pai Celeste também é santo. Quem são esses os santos? Os santos são aquelas criaturas humanas que durante a sua vida dedicaram o seu viver, o seu modo de agir, seu modo de pensar, pautado no ensinamento da palavra de Deus. E por isso, ser santo é possível para todos. É possível para mim, para você e para todos aqueles que durante a vida viveram ou vivem de acordo com a vontade do Pai. E é por isso que agora eu vou trocar em miúdos com o Adalberto sobre o que ele sente como um ser humano e devoto aos santos. É com você, Adalberto. Boa tarde, Padre Ereles. Boa tarde a todos que estão em casa. Eu vejo esse caminho de santidade. Eu, como leigo da igreja, vejo esse caminho de santidade como um caminho de encontro com Deus. É um caminho que todo ser humano, que todo fiel católico precisa percorrer para se tornar puro e ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. É um longo caminho, né, que deve ser percorrido, e eu vejo que não é um caminho simples. Não é mesmo, né, Padre? Não é um caminho simples, mas é um caminho que todo cristão que toma sua cruz tem que seguir. E você vendo esse testemunho do Adalberto, você percebe que ser santo é além de ser humano. Por quê? Porque todos nós, humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Sendo criado imagem e semelhança de Deus, somos chamados a intensificar em nós essa busca para aproximarmos cada vez mais de Deus. E o caminho que nos aproxima mais de Deus é o caminho da santidade, é o caminho proposto por Jesus, é o caminho proposto pelos profetas, é o caminho proposto e vivenciado pelos apóstolos, quando eles viveram em tudo a vontade de Deus, seguindo Jesus e defendendo a verdadeira fé. E eu quero aproveitar, pegar aqui no livro do Liturgia das Horas, no dia em que tratamos todos os santos, você vai encontrar lá no ofício das leituras um trecho do sermão de São Bernardo Abade, que diz assim: apressemo-nos ao encontro dos irmãos que nos esperam. Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade? Que lhes importam as honras terrenas? A eles que, segundo a promessa do Filho, claro, promessa de Jesus, o mesmo Pai Celeste glorifica. De que lhes servem nossos elogios?
os santos, não precisam de nossas homenagens, nem lhes vale nossa devoção. Se veneramos os santos, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. Eu, por mim, confesso, ao recordar-me deles, sinto acender-se um desejo veemente. Em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos ser concidadãos e comensais dos espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, ao coro das virgens, de associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e com todos nos alegrarmos. Olha que interessante, não é mesmo, Adalberto? Veja como que essa palavra do São Bernardo, do abade São Bernardo, no dia em que falamos e tratamos sobre os santos, nós podemos entender que, de fato, a vida dos santos, o modelo de santidade é proposto por Jesus para nos aproximarmos mais de Deus. E como ele fala aqui, os apóstolos, os patriarcas, os profetas, as virgens, todos aqueles que são bem-aventurados. E é por isso que no dia da celebração dedicado a todos os santos, o evangelho, inclusive do domingo passado, desse dia 5, foi o sermão das bem-aventuranças. Por quê? De fato, você já consegue viver as bem-aventuranças aqui na terra para chegar à santidade no céu. A nossa igreja propõe a todos, católicos ou não, cristãos ou não, são todos filhos de Deus e podem ser santos se acreditar na palavra que nos santifica, que é a palavra das Sagradas Escrituras. E agora o Adalberto vai falar um pouco para nós dessa experiência enquanto leigo, enquanto estudante de comunicação, no meio de uma faculdade onde muitos jovens estão lá buscando uma vida de santidade também. E aí, para você, Adalberto, como que é essa vida de santidade em meio ao mundo da juventude, sobretudo nas faculdades da vida? Padre, realmente é muito complicado, porque nós vivemos a modernidade. E com a modernidade vieram muitos aparatos tecnológicos, que tiram a nossa atenção. E na faculdade é um ambiente muito incrédulo, onde as pessoas não querem ter um relacionamento com Deus, não querem conhecer a Deus. E para nós, cristãos, que estamos dentro dessas instituições, levando Deus, nós somos taxados como ETs, praticamente como ETs. Pessoas não normais, pessoas que não entram naquele ambiente que a faculdade tem. E aí uma pergunta que eu te faço, até para aqueles que estão nos assistindo, o seguinte: como ser essa seta que mergulha no coração do incrédulo para mostrar a presença de vida de santidade? E aí é interessante, eu quero aproveitar aqui e buscar o testemunho de vida do Frederico Ozanam, que fez esse trabalho dentro da faculdade de mostrar à juventude que é possível trabalhar a santidade no meio onde se vive. E aí o que você tem para sugerir para os jovens e o que você busca fazer com o seu Ministério de Música,
que você canta nas igrejas. Isso é muito bonito, ver você, um jovem, preocupado com levar a devoção, o amor, o carinho e a busca pela santidade em meio aos jovens. Padre, eu vejo que levar Deus para as outras pessoas é um pouco difícil quando a pessoa não quer te ouvir. Mas assim, eu sempre procuro através das minhas ações, né? Não tanto com palavras, mas através dos meus gestos, eu consigo mostrar Deus para as pessoas de uma forma bem efetiva, de uma forma que chega ao coração das pessoas. E aí eu entro com a palavra do testemunho de vida, né? Esse testemunho seu de ações é que irá levar os outros a buscar a santidade. E aí eu gostaria de dizer, olha como continua falando São Bernardo, diz assim: os santos desejam-nos e não fazemos caso. Os justos esperam-nos e equivocamos, dando aval a essa fala sua. E aí ele diz assim: animemo-nos, enfim, irmãos. Ressuscitemos com Cristo, busquemos as realidades celestes. Tenhamos gosto pelas coisas do alto. Isso aí, Adalberto, esse testemunho que você está falando de vida. Desejamos aqueles que nos desejam, apressemo-nos ao encontro dos que nos aguardam. E aí, agora, eu quero aproveitar nesse momento e pedir a você que fale um pouco dessa experiência sua, agora não mais na faculdade, mas na igreja, como leigo, cantor que você é, e que dentro da igreja, através da música, você leva àqueles que estão sedentos dessa palavra, sedentos desse caminho de santidade, porque na maioria das vezes as pessoas buscam a santidade, mas o caminho, como ele disse, é desafiador, cheio de espinho, tortuoso, né? E você, como agora não mais falando ao público não crente, mas ao público sedento desse Deus que é caminho, verdade e vida, e desse estado que é a santidade e a busca do encontro face a face com Deus. Bem, Padre, o senhor falou que o caminho é desafiador, mas também é um caminho muito prazeroso, porque eu, como leigo, já trabalho na igreja desde os 12 anos com música, e através da música eu consigo chegar, Deus consegue me usar para que Ele chegue ao coração das outras pessoas de uma forma muito plena, né? Deus, Ele me usa de uma forma muito grande, apesar de ser quem eu sou, Deus realiza grandes obras. E através desse ministério que Deus me deu, eu tenho podido alcançar pessoas, conhecer histórias, né? Muitas histórias de vida assim, que são impactantes, e nós vemos as grandes maravilhas que Deus tem realizado na vida das pessoas, né? Muitas pessoas não querem o relacionamento com Deus, mas aquelas que têm o relacionamento com Deus podem, a cada dia me mostram a grandeza de Deus, o poder de Deus, e o quanto Deus está vivo, o quanto Deus está vivo dentro da igreja, e o quanto Deus ainda tem para realizar na vida de todos aqueles que creem. Olha como que você fala, e nesse sentido nos dá o seguinte ponto, o seguinte desejo, São Bernardo, que diz assim: que brota em nós pela comemoração dos santos, consiste em que Cristo, nossa vida, tal qual eles, também apareça em nós, e nós, juntamente com Cristo, apareçamos na glória. E agora nós vamos a um belo intervalo, breve intervalo, né? Não é belo não, viu, gente? É breve intervalo, e voltaremos para falar sobre os mortos. A Paróquia de Santa Rita oferece uma ótima oportunidade para você presentear e aperfeiçoar seus conhecimentos. Temos livros, CDs, DVDs, camisas, quadros e imagens religiosas.
Outras informações, telefone 3226-1368 ou venha nos visitar na Rua Barão do Retiro, 388, bairro Bonfim, Juiz de Fora. Após o nosso breve intervalo, como havia dito, nós estamos para falar agora sobre a morte. E por que rezarmos pelos mortos? E por que celebrar o dia de finados, que é o dia após o dia de Todos os Santos? E aí, eu, voltando lá no Liturgia das Horas, no ofício das leituras, no momento tem sobre a morte do sermão de Santo Ambrósio, bispo. Na verdade, do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro. Santo Ambrósio diz o seguinte: percebemos que a morte é lucro e a vida é castigo. Por isso diz São Paulo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que, por esta segregação, nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcança os desejos terrenos, aceite a imagem da morte, por não incorrer no castigo da morte, pois a lei da carne luta contra a lei do espírito. E agora o Adalberto vai falar um pouco sobre esse rezar pelos mortos, ou um pouco desse preferir lutar corpo e alma, enquanto vida você tem, para tranquilizar a alma, dominando o corpo, os desejos carnais, como lá dizia São Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, lá em Filipenses 1:21. Então você vai ver essa luta constante para que você consiga entender melhor a morte. É com você, Adalberto. Eu vejo que o rezar pelos mortos é um meio, né, que nós cristãos temos de elevar as orações a Deus por esses entes queridos, né, que já faleceram, que não estão mais perto de nós, né, fisicamente, assim falando. Mas é um meio também que nós temos, né, de ter uma conexão maior com Deus e também pedir a Deus, né, que cuide dessas pessoas no céu e que essas pessoas intercedam por nós na terra, né? Eles se tornam intercessores nossos aqui na terra. Isso é interessante a gente pensar que, como nós falávamos no primeiro bloco sobre santidade, aquelas pessoas que durante a vida combateram o bom combate da fé, lutou contra os pecados do corpo, os desejos da carne, buscou durante a vida aproximar das palavras do Evangelho, buscou durante a vida encontrar-se com Deus. Essas pessoas, após a morte, ainda que não são reconhecidas pela Igreja como santos, porque ainda não fizeram sinais extraordinários, mas pela sua vida intercedem junto a Deus por nós, porque elas estão lá contemplando face a face o rosto de Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque a devoção aos mortos faz-nos viver nessa terra uma maneira diferente, ou de uma maneira diferente, uma maneira mais eficaz de aproximar-se de Deus. E o testemunho mais interessante que podemos entender sobre a morte é daquela criança que, quando sabe que alguém dos seus entes queridos
parte e ela não vê mais, ela pensa o seguinte: onde está ele? Onde está ela? Aquela pessoa querida. E qual é a resposta que você, como leigo, o Adalberto, dá de consolo a uma criança dessa para explicar melhor sobre essa passagem da vida terrena para a vida divina? De uma forma bem didática, é mostrar para essa criança que aquela pessoa querida voltou para os braços do Pai, está na casa do Papai do céu, né? Voltou para o lugar de onde ela veio e está num lugar muito melhor, um lugar onde não mais sofre, não mais sente dor, não mais chora, mas um lugar de grande alegria junto do Pai. E é muito interessante isso, porque em uma das orações eucarísticas para a missa com as crianças tem essa parte que diz assim: no seu reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar e ninguém mais vai ficar triste. E olha como que é interessante a fala de Santo Ambrósio, que ele diz assim, mais adiante no seu texto, né? Ele diz de uma maneira muito bonita, que diz assim: pela morte de um só, o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte, como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o seu sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento e é a solenidade anual do mundo. Olha, viu como é interessante? E ele diz assim, mais adiante: não deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Muito bem falado pelo Adalberto. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Então, como podemos entender, segundo Santo Ambrósio, pois a mortalidade seria mais penosa que benéfica se não fosse promovida pela graça. Mas é essa graça que nós buscamos durante a vida, na vida de santidade, essa graça que nos ajuda a viver de uma maneira fundamental aqui na Terra, para quando morrermos, deixarmos o nosso exemplo, o nosso testemunho de fé para aqueles que estão aqui, que conviveram conosco. E exemplo disso é o Papa João Paulo II. Não é verdade? Viveu quando tomou aquele tiro no dedo, queriam condenar o cara à pena de morte e ele não deixou matar o cara. Ele deu a liberdade ao cara. Então, isso é caminho de santidade. Isso é dar testemunho de Cristo. E o Adalberto agora fala para que nós agora podemos, uma única palavra, você falar sobre a morte, para eu encerrar e para nós irmos para a bênção da água. A morte, para nós que estamos aqui na Terra, ela se torna algo triste, né? Quando uma pessoa muito querida vai embora. Mas eu vejo em bases cristãs, eu vejo que é algo grande, é algo de Deus, né? Porque a pessoa que morre, ela vai para um lugar melhor, vai estar junto do Pai, né? Não vai mais viver as coisas dessa terra, mas vai estar no céu, né? Aquilo que todos nós cristãos, é aquilo que todos nós cristãos almejamos, o céu. E olha como é interessante o final que Santo Ambrósio diz: por isso tenho o espírito de se afastar logo da vida tortuosa e das nodas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia. Fiquemos com essa palavra e possamos
todos encontrarmos um dia nessa esperança com os nossos mortos e com os santos no reino do céu. Enquanto você busca o seu copo com água para ser abençoado, o Adalberto vai aqui falar a agenda da nossa paróquia para esse mês, para esse final de semana, né? E também para esse mês. Acompanhemos com ele. E lembrando que hoje nós vamos ter a noite de Santa Rita após a missa das 18 horas. Vai ser um momento de muita descontração, com muita música e reunião dos paroquianos aqui no nosso Rincão Senhor do Bonfim. Lembro também que no dia 19, no domingo, nós vamos ter o forrozão da paróquia de Santa Rita. O valor ele é R$5 por pessoa. O senhor vai vir, padre? Eu vou. Agora, dançar eu não vou não, mas porque eu vou assistir. O senhor não dança? Não danço, rapaz. Eu não sou chegado a forró. Não, mas o senhor vai estar aqui para festejar. Não, eu vou estar aí conversando com a galera e, claro, aplaudindo a galera que gosta de dançar forró, né? Eu admiro quem gosta de dançar, mas você já viu, né? Canhoto é meio sem ritmo, então é outro caso, né? Eu quero lembrar também que no dia 25 e 26 de novembro nós vamos ter um encontro das famílias aqui no Rincão da Paróquia Santa Rita. Eu quero lembrar também que o valor é R$10 por família e não R$10 por pessoa. Você que está aí agora nos assistindo, convide aí o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão para vir para esse encontro. Não é, padre? É verdade, mas tem que fazer a inscrição o mais rápido possível, porque depois que encerrar as inscrições, não tem jeito. E lembrando que as nossas inscrições elas são feitas aqui na nossa Secretaria Paroquial. Isso. E você pode ligar no nosso telefone 3226-1368, que as secretárias vão dar as informações para esse encontro. E no horário de atendimento, né? De terça a sexta, de 8 ao meio-dia e de 14 às 21h30. E segunda-feira, de 14 às 21h30 e ao sábado, de 14 às 20 horas, né? E, claro, você vem aqui, pega a sua ficha, preencha, paga a ficha e participe. Lembro também do nosso show de prêmios, que vai ser no dia 10 de dezembro, às 14 horas, aqui também no Rincão da nossa paróquia. As cartelas já estão sendo vendidas no valor de R$10. Está muito barato, R$10 somente. Você vai estar aí jogando as 10 rodadas, ainda vai ter prêmio consolação, nós vamos ter rodadas extras, né? E você pode vir para participar conosco. É verdade. E agora, chegou o momento da bênção da água. Você colocou seu copo com água, segure ele. E eu vou rezar aquela bênção de sempre. Senhor Jesus Cristo, eu imploro vossa bênção sobre estas águas que vossos filhos e filhas estão segurando em suas mãos. Eu te imploro, Senhor, transformai-as em remédio, como transformastes em vinho nas bodas de Caná. Fazei, Senhor, que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vossa vontade, sejam curados de todas as suas enfermidades. Todos os locais que com ela forem aspergidos, deles sejam extirpados todo tipo de mal, para que assim possam reinar a vossa paz, a vossa alegria e o vosso amor. Abençoai, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos a nossa água. E por hoje, ficamos por aqui, eu e o Adalberto. Desejamos a você um excelente final de semana e continue assistindo sempre o nosso programa Santa Fé. Padre, foi um grande prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, né? Um momento de grande aprendizado. E eu desejo para você um ótimo final de semana, que Deus abençoe a sua vida, que você esteja sempre na presença de Deus, que é o melhor. Um bom sábado para você e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, fique com todos os santos e santas de Deus, rezando e testemunhando a nossa vida a favor dos nossos mortos.
Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos.